Olá, amigos! Aqui estamos de novo para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já sabem, ao longo do mês de março, que é o mês da mulher, fizemos uma homenagem a algumas das mulheres que exerceram papéis importantes na divulgação e na prática da doutrina espírita. Evidentemente, não tivemos tempo suficiente para falar de todas as grandes mulheres que gostaríamos. E hoje já estamos encerrando o nosso especial, falando sobre Alta de Souza. Para darmos início então, iremos primeiro ouvir a prece na voz do nosso querido Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Alta de Souza nasceu no estado do Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Macaíba, em 12 de setembro de 1876. Ela era a quarta filha do casal Eloy Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina Rodrigues de Souza. Era a única menina da família de 5 filhos. Desde a infância, Alta passou por fortes provações. Sua mãe desencarnou antes que a menina completasse 3 anos de idade. O pai também se foi quando Alta tinha 5 anos. Os avós maternos de Alta cuidaram dela e dos irmãos, levando-os para Recife. A perda dos pais foi, em parte, suprida por toda essa dedicação da avó Dindinha, nome dado a Dona Silvina de Paula Rodrigues. Aos 7 anos, ela já sabia ler e escrever, mesmo sem frequentar escola, graças a um professor amigo. E aos 8 anos de idade, lia para desconhecidos, crianças pobres, mulheres humildes do povo, velhos escravos, mostrando o quanto o seu espírito amava a leitura e se empolgava em dividir este amor com o próximo. Em 1887, quando Alta tinha 10 anos, outra tragédia bateu à porta daquela que foi considerada a mais espiritual das poetisas brasileiras. Um de seus irmãos, Irineu, que era o seu companheiro de todas as horas,
foi envolvido pelas chamas de uma lamparina de querosene que explodiu. O menino resistiu ainda 18 horas, mas foi, infelizmente, juntar-se aos pais no além. Essa sucessão de golpes dolorosos marcou profundamente a alma sensível de Alta, que ainda assim transmitia fé e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes em tudo o que fazia ou escrevia. Só aos 12 anos, ela iniciou formalmente os seus estudos no Colégio São Vicente de Paulo. Lá, ela aprendeu o idioma francês, o que lhe permitiu ler os mestres da literatura francesa no original. Durante 2 anos, ela estudou, escreveu, recitou e também ajudou as irmãs do colégio. E, principalmente, aprimorou a sua fé em Deus, através da leitura constante do Evangelho. Aos 14 anos, passou por mais um golpe da vida. A tuberculose começou a devastar a saúde da jovem. A avó Dindinha decidiu então sair de Recife e retornar com Alta e os outros netos para Macaíba. A grandeza de espírito de Alta mais uma vez se revela. Mesmo sofrendo de tuberculose, ela escrevia e ensinava às crianças as primeiras noções de religião. No entanto, a doença avançava e Dona Dindinha começou a peregrinar pelo interior do estado à procura de um clima mais seco. Passaram pelas cidades de Angicos, Nova Cruz, Utinga, São Gonçalo, Serra da Raiz, mas a doença avançava mais e mais. A Alta, porém, fez da sua dor uma inspiração e tornou-se assim uma poetisa que era intérprete das emoções de todos aqueles que sofrem com resignação, que foi o que ela fez na sua própria vida. Por esse motivo, a sua poesia recebeu a consagração do carinho popular. Foi na alma do povo que os seus versos encontraram repercussão. A verdade é que o sofrimento contínuo lapidou aos poucos a sensibilidade de Alta, e a jovem, quando começou a escrever, nos trouxe versos comovidos e ternos, e muitas vezes tristes também. Em 7 de fevereiro de 1901, aos 24 anos de idade, Alta de Souza desencarnou em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Escreveu um único volume de poemas chamado Horto e publicado em 1900, pouco antes de sua morte, com o prefácio de ninguém menos que Olavo Bilac. A primeira edição esgotou-se em 2 meses e o mesmo aconteceu com a segunda edição em 1911. Até o presente, 4 edições do Horto foram publicadas. A terceira teve prefácio de Alceu Amoroso Lima, em 1936, e a última foi em 1970. Todo o livro é impregnado do sentimento cristão que sempre a inspirou. E a mesma simplicidade, a mesma fé, a mesma ternura que emanam dos versos escritos em espírito pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, podem ser identificados nos poemas da autora durante a vida encarnada. E o que é a campanha de fraternidade Alta de Souza, tão difundida no meio espírita? Essa campanha, que leva o nome da poetisa que tanto queria se aproximar das dores dos mais humildes, é uma tarefa que ocorre nos centros espíritas e postos de assistência, regularmente aos domingos pela manhã, mais ou menos das 8 às 11 horas. E a sua realização está dividida em 3 etapas. Numa primeira etapa, é feita uma reunião de preparação com os voluntários, incluindo leitura do Evangelho e de poemas de Alta de Souza, e uma prece. Numa segunda etapa, começa o trabalho de rua, sendo que em um domingo os voluntários visitam os lares das ruas escolhidas, explicam textos espíritas, explicam também o que é a campanha e a sua importância, e deixam uma sacola para donativos com a família visitada. No domingo seguinte, passam nos mesmos endereços para recolher as doações. A terceira etapa é a arrumação do material arrecadado dos donativos,
já no centro espírita, para posteriormente serem levados aos carentes, e também uma reunião de avaliação junto aos voluntários de como foi o processo de todo o trabalho. Para quem se interessar em saber mais, há na internet uma cartilha eletrônica sobre a campanha Alta de Souza, e lá podemos saber mais e tirar dúvidas sobre como funcionam esses trabalhos. Trata-se de uma bela maneira de imortalizar o exemplo desta mulher de sentimentos tão nobres. Vamos agora chamar a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, dia desses eu assisti um filme de ficção na televisão com o título O Preço do Amanhã, que traz à tona uma reflexão bastante peculiar sobre o valor do tempo e mostra que o tempo para a humanidade como um todo é um bem precioso. Quanto tempo teremos nesta vida? Não sabemos. Embora seja preciso ter consciência sobre o seu valor e responsabilidade, sobre a maneira com a qual dispomos dele. Eu disse que é preciso ter consciência, pois é comum gastarmos o tempo de forma errada e sem proveito. No filme, o tempo virou um bem monetário. As pessoas estancam o seu tempo natural aos 25 anos. Os ricos são aqueles que conseguem ganhar décadas de uma só vez, podendo até se tornar imortais. Os outros têm de pedir esmolas, pegar emprestado ou roubar mais horas para chegar vivo até o final do dia. O tempo é moeda e por isso é guardado em banco. No desenrolar do filme, um rapaz é falsamente acusado de assassinato por ter roubado enorme fortuna de tempo de um milionário e luta durante toda a trama para provar a sua inocência. Bom, ficção e fantasia à parte, o filme ele é verdadeiro no tratar o tempo como um bem intangível, porém real e finito para o ser humano encarnado. O mentor de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, escreveu: a maioria dos homens ainda não percebeu os valores infinitos do tempo. Emmanuel, nos diz. Ele alerta sobre o abuso no uso do que ele chama de concessão divina. Lembra que, em se tratando de um patrimônio da criação inteira, é justo que todos usufruam das possibilidades do tempo, mas muitos não atentam para a responsabilidade e negligenciam a harmonia com que todas as circunstâncias se ajustam sobre a Terra em favor do aperfeiçoamento espiritual do homem, deixando-nos a seguinte pergunta: o homem, por certo, contaria com o tempo, mas se esse tempo estivesse sem luz, sem saúde, sem trabalho, como seria? André Luiz, no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, nos dá diversas diretrizes no que respeita ao tratamento que devemos dar ao nosso tempo e ao tempo dos outros. Ele começa chamando a nossa atenção para o respeito que devemos ter em relação ao tempo dos outros, do mesmo modo como gostaríamos de ter o nosso tempo respeitado. Precisamos ser mais pontuais nos compromissos assumidos. Devemos lembrar que as outras pessoas tiveram que se programar para comparecer ao encontro na hora aprazada. Por vezes, tiveram de abrir mão de outros deveres para nos atender. Por outro lado, não devemos prender as pessoas às nossas conversas ou tagarelices, lembrando que também os outros têm diversos compromissos a tratar. É angustiante ficarmos presos a conversas infrutíferas ou assunto já esgotado. O autor nos recomenda ser breve em nossos pedidos. Poupemos o tempo do outro, sendo claros e objetivos na nossa abordagem. Se está sobrando tempo para jogar conversa fora,
André Luiz ele é incisivo ao recomendar que matricular-se em alguma escola com o objetivo de aperfeiçoar-se e melhorar a forma de aproveitamento do tempo ocioso. Manter a mente ativa, termos projetos e executá-los, trabalhar em favor não apenas da nossa subsistência, mas ir além, realizar atividades para a coletividade. Pode ser para a família, para uma obra social, pela ampliação de um ideal progressista, enfim, produzir algo em prol do bem comum é capaz de dissolver o peso de preocupações que dilapidam mananciais preciosos do tempo. Outra parte do ensinamento do mentor que gosto muito é quando ele escreve: um tipo comum de infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Interessante, né? Porque é a pura verdade. Vocês já perceberam o quanto de tempo a gente gasta ficando por aí parado, pensando em todos os nossos infortúnios, para concluir ao final de tantas divagações que somos o mais infeliz de todos? Pense no desperdício de tempo para chegar a tal conclusão, que no fundo sabemos que é falsa. Concluindo, fica o convite a todos nós para usarmos o nosso tempo e o tempo dos outros com mais responsabilidade, ao invés de escassez, tenhamos esta riqueza triplicada em nossa existência. Cada minuto pode, com certeza, valer por 3, se bem aproveitado. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Vamos juntos hoje refletir sobre as paixões que movem o ser humano. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixou claro que o princípio das paixões, que é natural no ser humano, não é mal em si mesmo. O que é mal é o excesso da paixão provocado pela vontade do ser humano. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A questão 908 do Livro dos Espíritos diz: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando ele governa. Assim, a paixão se torna perniciosa quando a deixais governar. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na lição Examina a própria aflição, recomenda-nos examinar a própria aflição para que ela não consiga converter a inquietude em arrasadora tempestade emotiva, uma paixão desgovernada. Emmanuel nos ensina que as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Vejamos, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da inveja
chama-se despeito. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se dar uma evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio, do sentimento e assim por diante. Os corações unidos ao supremo bem sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. Somente estes corações, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos do amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando no Sermão do Monte pronunciou: bem-aventurados os aflitos. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos chamar agora a nossa querida Amanda, que hoje irá comentar sobre cinema. Alguns filmes infantis trazem mensagens sobre a continuidade da vida após a morte. Vocês já notaram? É com você, Amandinha. Olá, pessoal! Vocês já notaram que os filmes de desenho animado para crianças também falam de morte? No filme Ratatouille, o ratinho cozinheiro ouve as inspirações e até as broncas do espírito de um chefe de cozinha muito famoso, que já havia morrido. E isso faz com que ele fique ainda mais decidido a lutar para ser um bom cozinheiro também. Pois o chefe desencarnado sempre falava que qualquer um poderia ser cozinheiro. E já no mais recente Moana, que mostra uma menina de Polinésia apaixonada pelo mar, a ideia de que a vida continua depois da morte também é bem clara. A história é assim: Moana sempre conversava muito com a avó dela, que era a pessoa que mais apoiava e dava forças para que ela corresse atrás de seus sonhos. As duas viviam conversando e eram muito unidas. E Moana sentia que a avó entendia ela melhor até que seus pais. Mas um certo dia, a avó adoece e morre. Moana fica muito triste, se joga no mar e corre para realizar o que queria fazer. Mas quando as dificuldades começam a chegar no meio da viagem, ela se vê sozinha. Adivinha quem aparece para consolá-la e inspirá-la a continuar firme no caminho? O espírito da sua avó. E daí, com o apoio da avó já desencarnada, a menina se enche de determinação de novo. É muito legal perceber que, no fundo, todos nós mesmo, quem não é espírita, temos essa intuição de que a vida continua e de que estamos sempre juntos, uns ajudando os outros. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Vamos lembrar a todos que entre os dias 14 a 17 de junho teremos o Medinesp 2017. O tema central será Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá no Rio Centro, o maior centro de convenções da América Latina. Vale ressaltar que o evento, apesar de ser organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, está aberto a todos os interessados, sejam profissionais da área de saúde ou não. Acessem www.medinesp2017.org.br e saibam mais informações. Gostaríamos também de lembrar a todos vocês que mandem as suas dúvidas, comentários e até mesmo sugestões de temas para o nosso programa. Anote o nosso e-mail, portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia, tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau!